Golcast no ar. Hoje, para falar de futebol e gestão por competências. Nosso convidado é um grande conhecedor do tema, atua há mais de 40 anos na área. Eu estou falando de Hélio Carraveta, coordenador de preparação física de futebol e de categorias de base do Internacional. É também coordenador de performance e reabilitação física do clube. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Antes de eu apresentar meu time, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Toda terça-feira tem um episódio inédito para você. Agora sim, quero chamar a minha galera. Vou chamar aqui, que vai participar desse Golcast, Luiz Henrique Nunes, presidente da GoManage, o jornalista Norton Capel, e lembrando que a direção do podcast é de José Pedro Villa-Lobos. Agora sim, Hélio Carraveta, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Agradeço, tudo bem. Agradeço essa rica oportunidade de poder falar com vocês, falar sobre esporte, falar especificamente sobre o futebol, sobre as coisas do futebol, sobre a cultura do futebol, sobre a evolução do futebol, sobre a gestão do futebol, sobre o treinamento do futebol, sobre as peculiaridades do futebol. Que maravilha! E você acompanha faz tempo esse dia a dia, né? Carraveta, você lançou recentemente um livro e levantou a bola para essa questão, né? A gestão profissional com competências como garantia de resultados consistentes. Mas aí eu já pergunto para você, como ter essa gestão em meio a tanta paixão? Duda, é um tema que me apaixona há muito tempo. Tá? Eu, assim, dentro da minha história de vida, eu sempre tive funções de liderança. Tu acompanhaste na Sojipa, eu tive na área da gestão, na área do treinamento, na Adecoja, quando nós fundamos. Tive no futebol, iniciei também no Grêmio, dentro dessa parte, na área da coordenação, vínculo internacional dentro dessa área, mas nunca deixando a relação com o campo. E sempre tive muitos questionamentos em relação à gestão. E os meus primeiros estudos dentro da área da gestão, especificamente, foi na gestão do esporte olímpico, na época que estava em Barcelona, e passei a estudar os processos reguladores da prática do esporte olímpico. Naquele mesmo período que eu estava estudando o esporte olímpico, eu tive uma oportunidade, por intermédio do Dr. Fábio Koff. Eu morei em Barcelona há 4 anos e fiz um estágio no Barcelona na época do Cruyff, dentro das categorias de base. Então, eu fiz uma comparação naquela época em relação ao futebol e a gestão do esporte olímpico, a gestão do esporte. E, a partir dali, eu passei a ter uma série de questionamentos, que ainda continuo tendo questionamentos, em relação à gestão. Quando nós falamos em gestão, tu tem, assim, diferentes vertentes da gestão. Tu tem a gestão política de um clube, tu tem a gestão financeira, tu tem a gestão econômica, tu tem a gestão específica do futebol, e essa gestão ela se diversifica em diferentes áreas. Mas em tudo isto, o fundamental que eu vejo é o processo da gestão das pessoas. Então, a gestão das pessoas dentro do futebol é diferente da gestão no tênis, no departamento de tênis. É diferente da gestão do departamento de basquete. O futebol conserva determinadas peculiaridades, determinadas raízes, que elas devem ser respeitadas, deve se respeitar quando tu pensa na gestão, na cultura. Então, essa cultura, o futebol passou a ter transformações, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Se nós acompanhássemos o futebol dentro de campo há 10, 15 anos atrás, a forma de jogar, o modelo de jogar, a cultura de jogar era uma. O futebol há 15 anos atrás predominava o quê? O futebol era mais passional. Quando eu digo passional, o jogador ficava mais tempo no clube. Quando eu colocava passional, o jogador tinha uma identidade maior com o clube. Independente disto, o futebol ele mantinha uma relação de totalidade. Porque ele jogava, ele podia jogar para um lado, ele podia jogar para o outro, ele tinha mais espaço para jogar, ele passava a ter espaço. Então, ele tinha uma característica de horizontalidade. Hoje, o futebol atual, ele passou a ter
uma competitividade muito mais elevada. Ele passou a ter horizontalidade e passou a ter uma interatividade maior. Porque tu tem que jogar num determinado espaço, num tempo muito curto, tu tem que tomar decisões muito rápidas e tu tem que jogar mais em termos de verticalidade. E esta passionalidade, o jogador vai perdendo essa relação de passionalidade, ele passa a ter uma relação muito mais profissional. Então, essa cultura interna que passa a ocorrer dentro do campo, em relação à dinâmica do jogo, nós temos que estar preparados para atender estas necessidades dentro desse contexto que modificou. Então, o futebol contemporâneo, ele modificou dentro de campo. Assim como ele está tendo mudanças dentro de campo, ele tem que ter mudanças fora de campo. Eu não posso pensar na gestão de 15 anos atrás. Eu tenho que pensar na gestão nos tempos atuais. As raízes do futebol continuam as mesmas. Mas a dinâmica, a configuração do jogo e a configuração da gestão, no meu ponto de vista, mudou muito. Muito, muito, muito. O padrão de jogo, se nós observarmos, o padrão de jogo é outro. Há 15 anos atrás, os jogadores tinham uma determinada intensidade para jogar, percorriam determinadas distâncias e tinham mais tempo para pensar, para tomar decisão. Hoje, o jogador, a distância que ele percorre é maior, a intensidade é maior, o número de esforços, de acelerações são maiores, a pressão em termos de marcação é muito grande e a tomada de decisão ela é muito rápida. Então, o perfil do jogador, ele passa a ter o perfil comportamental do jogador, ele passa a ser outro. O componente cognitivo do jogador, ele passa a ser outro. Ele tem que ter habilidades técnicas, mas ele tem que ter uma capacidade de ter uma interatividade muito maior, porque tu perde a individualidade, ela tem um papel, mas esse papel, ela não tem um papel isolado como tinha no passado. Esse papel, ele se dá através da interação, da interatividade. E para ter essa interatividade, tu tem que ter um diálogo, tanto um diálogo interno, como um diálogo externo, em termos de comunicação motora. Então, o futebol, eu vejo o futebol passando por grandes transformações. E essas transformações, elas já estão ocorrendo dentro de campo, de uma forma gradativa, mas elas têm que ocorrer também fora do campo. Então, quando fala na relação de gestão, são nesses aspectos. E quando nós falamos também relacionado ao jogador, um outro ponto também que chama a atenção, que eu trabalho bastante, venho trabalhando em cima disso, venho estudando em relação a isto, é a relação ao comportamento, à cognição e o equilíbrio emocional. Hoje, quando nós observamos determinadas atitudes por parte de torcedores, essa relação passional que exige do jogador que passa a ir para frente do estádio, o torcedor passa a ir para frente do estádio, passa a ir nos aeroportos, passa a ir na frente da casa dos jogadores para pressionar os jogadores, justamente o efeito é um efeito contrário. Por quê? Porque o futebol, o jogo de futebol, dentro desse processo que eu coloco da interação, processo de interação, esse processo de diálogo, da verticalidade, da tomada de decisão rápido, ele exige o quê? Tu tem que ter liberdade para ter mobilidade, para ter criatividade. E muitas vezes a pressão externa e a pressão interna, dependendo do tipo de pressão, ela limita o teu processo criativo. Tira a tua espontaneidade. E tira a tua liberdade, a tua mobilidade. E muitas vezes, a própria estrutura externa, fora de campo, um pensamento equivocado é que tem que pressionar o jogador. Não. O jogador já é pressionado por ele mesmo. Porque ninguém mais quer vencer do que o próprio jogador. Ele não consegue, muitas vezes, superar suas limitações. E muitas vezes ele tem limitações técnicas, mas ele está
na equipe, ele é escalado com aquelas limitações. Agora, se eu passar a pressionar determinado tipo de pressão, esse jogador ele perde a criatividade. Então, são aspectos que nós temos levantado e temos estudado muito em relação ao futebol dentro de campo e ao futebol fora de campo. Então, quando nós falamos a gestão por competência ela se dá, eu vejo muito, numa relação de um diagnóstico, uma relação de diálogo. E outro aspecto também que considero importante, em qualquer estrutura organizacional, tu tens uma hierarquia. E quando tu fala em gestão, tu tem uma hierarquia. Mas essa hierarquia, ela tem que se dar, as relações ela deve se dar no nível de horizontalidade, num nível de diálogo, num nível onde existe um feedback, onde existe uma troca. E as decisões mais altas vão ser tomadas hierarquicamente pelo treinador, pelo diretor, mas ela, se não manter uma relação de interação, ela fica muito... qualquer processo dentro da área da gestão, os processos de gestão, eles passam a ter... eles não têm fluidez, entende? Então, vamos por qualquer processo, eles passam a não ter fluidez. Então, isso mudou muito. Naquela época que o jogador ficava mais calado, que ele aceitava mais, que o dirigente tinha maior autoridade, que o treinador passava a ser autoridade, aquele poder centralizador. Não. Ele pode representar um papel externamente centralizador, mas internamente, se não estabelecer esse diálogo, essa interação, não funciona, tanto na gestão externa, quanto na gestão interna dentro de campo. Carraveta, prazer em estar aqui conosco. Eu queria voltar ao início da tua primeira resposta à pergunta da Eduarda, porque tu tocaste no nome que para mim é fundamental no futebol. E eu casualmente me preparei para vir conversar contigo pegando uma frase do Cruyff. E o Cruyff, para mim, é transcendental, é o maior jogador da história, mudou o futebol dentro e depois mudou o futebol fora de campo. E que ele fala algo que realmente tu tocasse no início da tua fala. Em uma partida de futebol, é estatisticamente provado que os jogadores têm a posse de bola por 3 minutos em média. Então, o mais importante é o que fazer nos 87 minutos que você não tem a bola. Isso é o que determina se você é um bom jogador ou não. Carraveta, como é isso no dia a dia dos jogadores? Como é trabalhar esse lado mental dos jogadores para alguém que é especializado nisso, fazer essa gestão? Isso é muito difícil, é complicado? O que é mais fácil? O que se faz nesse tipo de situação? Eu vejo assim, eu tenho como o Cruyff, Norton, a maior referência hoje para mim no futebol contemporâneo, futebol moderno, para mim o Cruyff foi o introdutor do futebol moderno, tanto dentro de campo como jogador, como treinador. Eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo Cruyff. Outra frase do Cruyff que para mim me marcou muito é que o futebol é um jogo de erros. Então, tu tem que estar preparado para os erros. Então, ele é jogo de erros. E vou voltar à tua pergunta. E se ele é um jogo de erro, tu observa determinados jogadores, vamos supor, o rei do passe, o Xavi, né, que foi o rei do passe, que foi para a China, ele cometia uma média de acerto, 13%, 14% de erro no Barcelona, e essa mesma média, 15% na seleção. Então, um jogador especialista, ele comete um percentual grande de erro. E a relação... Hoje, tu observa muito mais, por essa relação do tempo de bola. O jogador permanece muito... O tempo que o jogador permanece com a bola é muito pequeno dentro do tempo jogado. Em 60 minutos jogado, muitos jogadores jogam 2 minutos. Se tu cronometrar o tempo com a bola, tem jogadores que jogam 2 minutos com o tempo com a bola. Tem 2 minutos no máximo com o tempo com a bola. E os outros 58 minutos? Ele tem que aprender a jogar sem a bola. Aí que entra um componente que é a parte da inteligência. Tu vai trabalhar em termos de inteligência. Aí tu trabalha o processo cognitivo. É muito importante, o que é importante hoje? O treinador, ele tem que, em primeiro lugar, ele tem que saber qual é o objetivo.
E dentro desse objetivo do treinamento, ele tem o dever de explicar para o jogador o porquê daquele treinamento, o porquê daquelas ações. Porque nós tivemos um tempo, há 10, 15, 20 anos atrás, que o futebol era uma postura muito condutivista. Tu faz porque tu tem que fazer, porque é assim. Porque eu aprendi assim, tu tem que fazer assim. Então, essa era a visão que o jogador ele tinha que reproduzir. Então, esse componente de aprendizagem skinneriana, daquela maneira, tu faz e repete, faz e repete, repete. A repetição, eu não estou negando a repetição. Repetição é importante, tu tem que repetir. Em qualquer modalidade esportiva, a técnica tu trabalha através da repetição. E muitas vezes o modelo analítico da repetição, ele é importante. Se eu quero melhorar um cruzamento, eu quero melhorar uma finalização, de bola parada, eu tenho que repetir. Se eu quero melhorar a técnica do passe, eu tenho que repetir. Se eu tenho que melhorar a finalização, eu tenho que repetir. Se eu quero melhorar o cabeceio, eu tenho que repetir. Repetição é fundamental, em qualquer área. Quanto mais na área motora, do aprendizado motor. Agora, a repetição, tu tendo o domínio, tu tem que fazer o jogador entender quais são os processos que ele vai... que provocam a transição ofensiva. Que ele vai sair da zona de defesa, vai transitar para a zona do ataque. Quais são os processos que ele tem que entender para a transição defensiva. Então, ela tem que ser verbalizada. Ele tem que entender, vamos supor, ele dá determinados exercícios, naqueles exercícios ele vai dizer o porquê, qual é a finalidade desse exercício em relação ao jogo. Qual é a finalidade do outro exercício relacionado ao jogo. E esta repetição, o que eu vou te colocar, é uma forma de tu aprender. É uma forma de tu memorizar. E, ao mesmo tempo, relacionado a isso, ele tem que entender e, ao mesmo tempo, ele deve, muitas vezes, contextualizar. Muitas vezes aqui eu tenho dificuldade para realizar esse determinado movimento. Quais são as outras alternativas? Então, isso passa a ser importante. Então, hoje, o componente da cognição, o entendimento, ele tem uma relação muito grande com o comportamento técnico, o comportamento tático. Aí entra o papel do treinador, fazer com que o jogador entenda e, ao mesmo tempo, que o jogador possa participar e estabelecer o próprio contraditório das dificuldades que ele tem que esclarecer para o treinador. Agora, eu te coloco uma coisa. Em termos práticos, hoje, ainda é muito difícil. Nós encontramos... O jogador tem dentro das qualidades do jogador de futebol, das inúmeras qualidades, dentro da humildade, uma série de qualidades, ele tem ainda uma característica que ele tem com ele tem o medo. Ele tem o medo de expressar, ele tem o medo de expressão, ele tem medo de falar e tem o medo de falar o contraditório em relação ao treinamento. E eu costumo dizer para eles, aquilo que for para o bem coletivo, tem que verbalizar, tem que falar. Outra coisa, eles não podem aceitar, porque eles que estão participando, eles que vão competir. Então, eles devem falar, devem verbalizar. Então, essa é a dificuldade que eu encontro ainda em relação ao jogador de futebol. Ele tem medo. Eu já tive vários desafios na minha vida. Desde quando eu entrei no Internacional, comecei a trabalhar com futebol, até os dias de hoje. Em relação a isso, a verbalização. Se algum jogador que trabalhou comigo está me escutando, ele sabe do que eu estou falando. Tem que falar. Quando eles passam a trabalhar no retreinamento, eu digo, fala, isso aqui te serve? Tu sabe que te serve? Por que te serve? Eu estou te mostrando que serve. Eu quero saber como tu entende isso aqui. É importante que ele tem que verbalizar, ele tem que interagir. E essa é a dificuldade que nós temos hoje. Mas equipes multidisciplinares hoje que trabalham no futebol, né, as comissões técnicas incorporaram muitos profissionais. Tu achas que tem que ser desbravado e trabalhado, melhorado ainda, pelo que tu está dizendo? Eu acho que é um terreno que tem que ser desbravado, ainda muito desbravado. As relações interdisciplinares, elas se dão muito dentro... Hoje, eu falo dentro da equipe de apoio.
elas se dão muito dentro da área de apoio e dentro de algumas especificidades. Tá? Dentro de algumas especificidades, dentro de uma determinada área. O fisiologista, de uma forma pontual, com preparador físico, o fisiologista com o médico com preparador físico, o médico com fisioterapeuta. Se dá de uma forma, já existe uma interação, existe uma contribuição mais canalizada, não fragmentada em relação ao desenvolvimento do atleta, isso existe, vem evoluindo. Mas em relação ao comportamento, à atitude, aquela relação que tu envolveu o atleta dentro de um sentimento de pertencimento e que ele vai pertencer no momento que ele puder falar e expressar, é importante. Porque quando nós falamos em futebol também, nós estamos falando dentro de um esporte, dentro dos esportes, dos jogos esportivos coletivos, eu entendo que é a modalidade esportiva de maior número de incerteza, da maior número de improbabilidade. Em primeiro lugar, porque tu joga com os pés. Tu começa a jogar com os pés, e outra coisa, além de jogar com os pés, tu te desloca com os pés. Com terrenos, os terrenos são totalmente diferentes. Com a chuva, os terrenos são irregulares, não são os mesmos terrenos, como numa quadra de basquete do Luiz aqui, ou numa quadra de voleibol. E, além do mais, tu toma as decisões com a cabeça e tem que tomar as tuas ações são com os pés, tanto os deslocamentos quanto os elementos técnicos. Então, ele é um esporte de incerteza e muitas vezes as pessoas têm receio em colocar seu ponto de vista. Vai colocar alguma coisa que pode até não ser o mais adequado para aquele momento, mas te leva o quê? Te provoca o quê? Provoca dentro do contexto uma certa dissonância. E as dissonâncias são importantes em qualquer momento das nossas vidas. Então, nesse aspecto, eu gostaria mais ainda que o futebol evoluísse em relação a uma participação mais efetiva do jogador de futebol em relação aos processos pedagógicos, aos processos de treinamento. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Prazer falar contigo. O prazer é todo meu, né? É ótimo te encontrar mesmo, que seja num vídeo, né? Eu estava dizendo antes do programa iniciar e repito para quem está nos ouvindo que o Hélio sempre foi e continua sendo, com certeza, né, um dos melhores papos, uma das melhores conversas do Beira-Rio, né? Eu tive o prazer de conviver com ele 2 anos. A gente sempre aprende muito com ele. E te chamei de professor porque eu sei que, embora tu sejas doutor, né, conquistaste esse título num curso em Barcelona, inclusive, embora tu sejas doutor, tu gosta de se apresentar como um eterno professor. E é justo, né? É justo pela carreira acadêmica que tu tem, pelos livros, né? Não só esse último livro que a Duda citou, mas são vários livros. Então, é um prazerzaço, é uma honra para nós te ter aqui conosco. E quero falar exatamente sobre isso, quero falar sobre os teus livros, né? Porque em quase todos eles, ou em todos eles, está presente uma coisa que é gestão. Embora tu seja um especialista dentro do campo, no centro, uma vez tu falasse que havia uma carência muito grande na área de gestão do esporte. E te referisse, inclusive, né, a uma coisa que para nós, né, é fundamental, é importantíssima, que é a gestão da educação. Inclusive o Cruyff, que vocês estavam citando, né, o Cruyff, concordo com tudo que tu e o Norton disseram a respeito do Cruyff. Eu acho o Cruyff excepcional, foi excepcional dentro de campo, né, foi excepcional fora de campo e deixou um legado enorme no Instituto Cruyff, que é justamente voltado à educação e à formação de profissionais. E a pergunta que eu te faço é exatamente a seguinte: na tua opinião, o que impede que isto seja uma prioridade dentro dos clubes? Eu não vejo os clubes darem prioridade à educação, e não me refiro tão somente à educação de jogadores no aspecto técnico, no aspecto tático. Eu falo da educação do clube como um todo, de todos os seus colaboradores, de todas as suas áreas,
até para promover essa interação que tu falasse, né? O que impede que isso seja uma prioridade? Seria a necessidade urgente de estar sempre ganhando dentro de campo, que faz com que os dirigentes, muitas vezes, não pensem no todo e não pensem nesta questão que é fundamental e prioritária, que é educar? Luiz, eu costumo dizer assim, a minha vocação e a minha profissão, eu falo com orgulho, eu sou professor. Tá? Sou professor. Quando falo em treinamento esportivo é um processo de ensino-aprendizagem. Treinamento esportivo é um processo pedagógico. Se o treinamento esportivo é um processo pedagógico, o treinamento esportivo no clube, ele se preocupa com o quê? Com a formação do jogador. Desde a iniciação, a formação ao alto rendimento. Todos eles se submetem, todos os atletas se submetem a um processo pedagógico. Todos. Então, o clube, quando nós falamos em gestão, a gestão, em primeiro lugar, em qualquer área, principalmente dentro do futebol, ela tem que ter um viés pedagógico. Se essa gestão não tiver um viés pedagógico, é uma gestão equivocada. Por quê? Quando eu falo em pedagogia, eu estou falando dentro de um processo de condução. Dentro do processo de condução que tu passa a respeitar o homem como um todo. Como tu passa a respeitar o homem como um todo, dentro de uma totalidade. Um homem que pensa, um homem que sente, um homem que tem alma, um homem que tem cognição, um homem que tem sentimentos. E esse homem que tu está trabalhando, ele tem aspirações, ele tem objetivos. E esses objetivos, em determinados momentos, dentro de uma visão econômica, esse homem que está num processo de formação ou que está no alto rendimento, ele é um produto também do clube. Então, esse produto ele passa a ter um outro significado, ele tem um significado humano. Ele não tem um significado puramente material. Ele tem um significado humano. Então, no momento que eu falar em gestão, e não da minha gestão, não tiver um viés relacionado à pedagogia e relacionado ao comportamento humano, relacionado a uma organização, e dentro dessa organização predomina o que? As relações humanas, essa gestão não tem sentido. Por isso que me preocupa muito uma visão extremamente tecnicista, em qualquer área. Tanto na área econômica, como na área administrativa, como na área política, como na área específica da gestão do futebol. Quando fala em gestão do futebol, nós temos que entender a gestão do futebol. Aonde ela se sustenta a gestão do futebol? Gestão do futebol, a gestão do esporte se sustenta no treinamento. Através dos pressupostos básicos do treinamento desportivo, tu vai fazer o diagnóstico. Através dos pressupostos básicos do treinamento esportivo, tu vai buscar metodologias para o processo de desenvolvimento. Através dos pressupostos básicos do treinamento esportivo, tu vai buscar metodologias para o alto rendimento, para o sucesso competitivo. Então, é uma pedagogia voltada à competição, mas é uma pedagogia que ela não pode esquecer a essência do ser humano. Isso passa a ser fundamental. Isso é muito importante. E muitas vezes, o que acontece? Na gestão, o ser humano, o indivíduo, é tratado como um objeto. Isso não significa que tenha que ter uma atitude paternalista, que muitas vezes confunde uma atitude paternalista com uma atitude pedagógica. Justamente é um grande equívoco. O homem tem que ter limites. E dentro desses limites, ele tem que entender esses limites e o porquê desses limites. E muitas vezes, para aliciar o jogador, para conquistar o jogador, tu usa pressupostos paternalistas com interesses pessoais. Isso ocorre muito. Muito. Muitas vezes por parte de profissionais, que são raros, mas muitas vezes por parte de dirigentes e intermediários. Esse é um problema que, quando a Duda coloca em relação ao esporte olímpico, pode ser aí, eu não tenho, não sei te dar uma resposta, mas pode estar aí
a diferença da formação de um atleta olímpico da formação de um jogador de futebol. Que muitas vezes na formação de futebol, por interesses pessoais, tu usa uma atitude paternalista e conivente com determinados tipos de comportamento e com determinados tipos de atitude. Dá um carro com 17 anos. Deixar ir não dá limite e aceitar. Nem com filho, o limite passa a ser fundamental, desde que tu tem que mostrar o caminho e dar com amor. Agora, a disciplina, isso passa a ser fundamental. E Luiz, essa tua pergunta é muito importante. Eu vejo a gestão desta forma. Tu é um empreendedor, um dirigente. Eu vejo em qualquer área, acho que na própria empresa, se não existia esse processo de relação, ele passa a ser... E a própria relação da consciência, que a consciência é trabalhada, a responsabilidade ela deve ser trabalhada desde pequeno. Então isso é importante, dentro dessa visão mais macro, dentro da área da gestão do esporte, da gestão do futebol. Falando um pouquinho mais da questão da interação, Hélio, né? Tu também fala isso no teu livro e até cita 7 áreas de um clube de futebol que nós devemos nos atentar. E eu quero falar exatamente da interação de todas essas áreas, né? Concordo plenamente com isso, né? Estratégico, visão da estratégia, integração, interação de todas as áreas, mas eu concordo, mas acho difícil a gente encontrar isso nos nossos clubes. Eu vejo o nosso departamento de futebol, né, nosso que eu falo dos clubes brasileiros, em especial, né, muito fechados neles mesmos, muito fechados. Olha, o futebol tem as suas regras, o futebol tem as suas coisas, fica fechado numa redoma, e toda a parte de administração, toda a parte da gestão de patrimônio, da parte jurídica, da parte administrativa, marketing, comunicação, essas coisas todas, muitas vezes não se integram e nem conhecem exatamente o que é a vida dentro do departamento de futebol, né? Isso acontece muito, e é a área fim do clube. E eu não consigo entender, né? Não consigo perceber times fortes competindo com chance de vencer sempre, sem que haja por trás uma gestão e um clube extremamente forte. Eu sinto falta dessa interação. Eu não vejo isso nos nossos clubes e certamente, não sei se tu concorda, é parte da minha pergunta, se isso não é o que atrapalha justamente o desenvolvimento, o crescimento, a inovação, né, a criação de coisas novas dentro dos nossos clubes. Luiz, tu transcreve exatamente a realidade. É essa a realidade. É essa a realidade. E eu vejo assim, gradativamente, o futebol ele é obrigado a estar aberto para estabelecer relações com as outras áreas que vão dar sustentação. E o futebol não tem necessidade de estar fechado, como sempre foi fechado. E eu vejo muitas vezes, quando tu fecha o futebol, quando tu quer fechar o futebol, vamos supor, eu vou fechar o departamento de futebol, tu tem que preservar, olha a diferença, tu tem que preservar determinados... tu vai preservar algumas coisas internas do departamento de futebol, tu tem que preservar, porque muitas vezes tu não pode socializar, tá? Determinados tipos de comportamento, que aqueles comportamentos muitas vezes são momentâneos, muitas vezes o jogador ele tem uma agressividade em determinados momentos que tu vai ver que em outro lugar isso aí ele teria uma classificação totalmente diferente em termos de comportamento. Tem que saber preservar aquilo lá, mas ele tem que estar aberto como um todo, ele não tem que estar fechado. E muitas vezes tu fecha, eu vou falar uma palavra bem perigosa, por conflito de interesse, por conflitos de interesse. Quanto mais fechado, mais transparente, tu pode atender determinados interesses pessoais. Então, isso aí, muitas vezes, ele passa a estar um sistema, dentro de um sistema aberto, tu vai me entender, você pega lá a teoria do sistema, dentro do sistema, tu tem um sistema fechado que não interage com ninguém. Então, é muito mais fácil, vamos supor assim,
tu dentro desse contexto, poder atender determinados interesses pessoais e não atender determinados interesses coletivos. Agora, no mais, tem alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, vamos supor assim, a determinadas confidências entre o diretor executivo e o vice-presidente, que ninguém precisa ter, entre o treinador, se o preparador físico, entre o treinador e dirigentes, alguns detalhes, tem que ter confidência, ele não deve socializar. Porque são peculiaridades e muitas coisas que ele socializa nesse momento e elas mudam muito rápido em termos comportamentais. Eu cansei de ver jogadores que no início odiavam um treinador, depois passaram a amar o treinador e o treinador acabou levando ele leva esse jogador para outros lugares e passa a ter uma ascensão profissional com aquele treinador que ele odiava naquele momento. Então, se tu socializa isso aqui, tu prejudica, tu cria uma barreira em relação ao desenvolvimento do jogador e ao próprio desenvolvimento do futebol. Então, tem algumas peculiaridades que eu acho que têm que ser preservadas, devem ser fechadas. Mas, no todo, eu entendo que ela deve ser aberta, as relações abertas. E o futebol deve ser aberto em todo. O departamento de futebol deve ter esta abertura. Mas, pela própria história, nós entendemos, vamos supor assim, a própria relação da vai ambiente, tu passa a restringir uma maior participação de outros dirigentes dentro desse contexto. Mas eu acredito que, gradativamente, Luiz, a tendência é cada vez mais abrir o departamento de futebol, ter uma maior transparência dentro do departamento de futebol dos clubes em geral. Eu não quero dar spoiler do teu último livro, que eu tive o prazer de ler, né? E agradecer o envio, né, de forma carinhosa que tu fizesse, mas e é importante até citar aqui o título do livro, né, porque é Futebol, Gestão por Competências, o jogo do imponderável. Então, o contrário de tudo isso que a gente afirma que seria uma gestão profissional, caracteriza uma gestão improvisada ou amadora, né? E isso contribui, né? Eu estou falando um pouco do teu livro, né? Contribui para essa instabilidade, para esse caráter ilógico, para essa imponderabilidade do futebol. Não quer dizer que tendo uma gestão profissional, com interação, com todas essas coisas, que o futebol vai ficar ponderável, que aquele clube vai vencer sempre. Claro que não, o futebol sempre vai ter esse grau de imponderável. Mas essa coisa ilógica, uma gestão profissional e um clube forte, ela diminui. Este clube, com certeza, terá mais chances de vitória, vai competir mais vezes por títulos, por conquistas, do que o contrário. O contrário, né, a questão do amadorismo e da instabilidade, dessas coisas, do interesse, do conflito, isso certamente leva um clube para baixo, né? Essa é a importância da questão da gestão competente para diminuir esse caráter ilógico e imponderável do futebol. Exatamente, a incerteza do futebol e o imponderável do futebol, ele dá espaço para a mediocridade. Então, as mediocridades, muitas vezes, muitas vezes personalizar determinadas figuras, ela dá a instabilidade, a incerteza, a improbabilidade do futebol, ela oferece esse espaço. Acredito que a gestão como um todo, quanto mais competente for a gestão, a improbabilidade, a incerteza vai existir. Mas as possibilidades do sucesso competitivo, o sucesso no mundo dos negócios, o sucesso de desenvolvimento do clube, ele tem muito mais condições do que uma gestão, que é uma gestão compartimentada, é uma gestão por temporada, por títulos, e muitas vezes ela não tem uma sequência, ela não tem um processo, entende? Então ela dá espaço pela imponderável, pelas incertezas. Então ela dá muito espaço para a mediocridade e dá espaço também para realizar determinados experimentos ou determinadas mudanças
que fogem totalmente de um contexto do real. Então, isso dá espaço pela própria característica do jogo de futebol, diferente de outras modalidades esportivas. Carraveta, jogos desportivos coletivos. Carraveta, a gente está tocando num ponto aí que é muito interessante. O futebol é formado por 11 jogadores, pensam com a cabeça, jogam com os pés, ele é baseado no erro, e tem várias questões que acompanham esse jogo. Mas eu queria te perguntar o seguinte: por que o futebol é tão cíclico? Tu és um especialista, um estudioso no assunto, mas o futebol tem os clubes, as seleções, são ciclos, né? Parece que todos os clubes, ou todos os times, ou todas as seleções têm os seus ciclos. Onde está esse segredo da parte cíclica, né, do futebol, que parece algo que ninguém consegue controlar, porque há 10 anos o Barcelona era o Barcelona que parecia indestrutível. Hoje é um clube com imensas dificuldades. Aí tu vê o surgimento do PSG, causa de muito dinheiro, a gente sabe a origem e tudo mais, mas onde está esse segredo para um especialista? Como um especialista explica os ciclos no futebol? Eu vejo algumas coisas assim relacionadas ao futebol. Muitas vezes, vamos supor, à medida que tu vai tendo, o clube passa a ter sucesso, ele vai buscar cada vez mais contratar estrelas. E muitas vezes essas estrelas não formam uma constelação. Muitas vezes eu vou formar essa constelação não com estrelas. E eu dou o exemplo do Real Madrid, da época, Florentino Pérez. Ele montou aquele time, chegou a ter uma constelação de estrelas e começou a afundar. Então, eu acho que a formação de um time de futebol, ele se dá muito mais por um processo de interação de indivíduos de indivíduos com potencial de crescimento, com qualidade técnica e com potencial de crescimento, do que aglomerar estrelas para jogar futebol. Eu acho que esse é o grande erro, que à medida que os clubes vão enriquecendo, eles vão buscando o quê? Cada vez eles querem controlar, eles estão buscando uma formação de time de estrelas. E muitas vezes tu não consegue conjugar essas estrelas dentro de um coletivo. Então, se tu observares, vamos por o auge do Barcelona, o auge do Real Madrid, o auge dos grandes clubes, eles chegam ao auge e eles possam formar com poder econômico, eles contratam jogadores que passam a não ter a interação. E outro aspecto também, o futebol é um esporte de transpiração. O indivíduo que não tem capacidade de transpirar, por melhor que possa ser sua história, suas qualidades técnicas, ele vai contribuir muito pouco dentro de um processo de coletividade. Então, muitas vezes um jogador que chega ao ápice da carreira, ele está realizado financeiramente, teve todas as conquistas. Tu tem que saber se esse jogador vai vir para uma equipe, se ele realmente está disposto a pagar o preço. Eu costumo dizer que o jogador de futebol, ele pode se transformar no maior milionário, mas ele não vai ser ele não vai assumir uma posição onde o esforço, ele vai minimizar o esforço. Quanto mais ele evolui, mais esforço ele tem que fazer. É diferente de qualquer outra profissão. À medida que tu passa a evoluir, tu trabalha muito mais com o teu intelecto, com a tua experiência, do que com o esforço. O jogador de futebol, quanto mais ele evolui, mais operário ele tem que ser. Mas Cristiano Ronaldo que o diga, né? Cristiano Ronaldo que o diga, né? Ele está sempre buscando mais e mais. Mas esse é uma exceção, né? E outra coisa, e outra coisa, se ele não se adapta também ao coletivo, eu posso trazer 10 Cristiano Ronaldo e não ganhar nada. De nada vale. Mas Hélio, falando nessa questão aí da formação de times e trazendo isso para o teu trabalho, né? Tu tem um método muito claro, científico, para realizar o teu trabalho, né? É assim que tu trabalha, cientificamente, tu tem método, né? Tu te preparou para isso. Como é que é conviver nas constantes mudanças que ocorrem também no nosso futebol, no futebol brasileiro, né?
toda hora mudando o treinador, muda o preparador físico, muda o auxiliar, aí cada um vem com o seu estilo, cada um vem com o seu método, cada um vem com a sua maneira de pensar. Como é que é ter um método, ter um plano, né? Preparar toda a questão pedagógica, como tu citaste no começo, com essa mudança constante que existe. Cada vez que muda não só a figura que estaria na beira do campo, dando treinamento, mas muda toda uma maneira de ver o jogo, uma maneira de tratar o vestiário, de tratar o jogador. Isso muda tudo. Deve ser, para quem trata a coisa de uma maneira tão científica como tu, isso é uma doideira. Aí, Luiz, tu vê a realidade. Aí busca um pouquinho as estatísticas. Tu vê quais são os times que tiveram sucesso. Não vão sair do Brasil, vamos ver no Brasil. Os times que tiveram sucesso. Os times que tiveram sucesso, quando tem sucesso, são aqueles times que mantêm o treinador por mais tempo. A grande maioria dos times com sucesso mantém. Nos últimos 20 anos, eu tenho no livro, escrevo isso, são aqueles treinadores que mantêm o treinador por mais tempo. As equipes de insucesso, que chegam a ser rebaixadas, elas trocam 3, 4 treinadores numa temporada. Isso é claro. Por quê? Eles não dão continuidade. É muito mais fácil tu acertar e minimizar um erro com alguém que conheça essa realidade, que vem trabalhando com essa realidade, do que trocar constantemente. Muitas vezes as trocas são necessárias. Agora, tu tem que ter convicção, que muitas vezes tu acredita no profissional, o dirigente tem que ter convicção de bancar o profissional, de bancar e de manter o profissional. Então, aqueles profissionais que ficam mais tempo no clube, normalmente esses profissionais alcançam os melhores resultados. Se não alcançam os melhores resultados, esses profissionais, eles promovem jogadores para em um determinado momento eles alcançarem os melhores resultados. Então, essa troca de treinadores que ocorre, essas trocas sistemáticas de treinadores que ocorrem, muitas vezes tu pega os clubes que são rebaixados, eles trocam 4, 5 treinadores ou 3 numa temporada. Eles não têm convicção. Esse é o grande problema que nós temos. E no futebol brasileiro nós estamos vendo isso constantemente. Parece que o futebol brasileiro não consegue dar essa mudança, né? É um problema. Até esse ano a CBF criou uma forma de tentar diminuir essa questão, limitando a troca de treinadores. Até parece que pode até dar algum resultado, mas parece ser uma coisa cultural mesmo, que não se tem como modificar. Mas eu queria te fazer uma pergunta de bastidor, assim, sem que tu, obviamente, grupo de jogadores, já que tu falou em troca de treinador, essa é uma curiosidade. Grupo de jogador derruba treinador? Não derruba. Não derruba porque o jogador de futebol, se ele participasse mais, tivesse mais diálogo, ele podia derrubar o treinador. O que derruba o treinador, muitas vezes, é a falta de interação quando ele começa a perder a liderança, quando metodologicamente ele não tem condição mais de convencer, e os resultados passam a ser negativos e tu não nota a evolução, tu não vê crescimento. Isto sim, isto reflete no jogador. O jogador, quando acredita no treinador, ele transpira muito mais. Mas não que ele derruba, essa história de derrubar intencionalmente não derruba. Ele tem, muitas vezes, o método de treinamento, o momento do treinamento, ele passa a não transpirar, ele não consegue transpirar, porque o modelo de jogo, muitas vezes, ele não se adequa àquele modelo de jogo, mas não derruba o treinador. O jogador, a dificuldade do jogador, na maior parte do jogador, é de falar para o treinador o que ele pensa, aquilo que pode melhorar. Muitas vezes o treinador tem que forçar muito para ele falar, mas não acredito que o jogador derrube o treinador. Porque o jogador hoje, se vocês observarem, vamos por assim, a profissionalização, o jogador de futebol ele vem crescendo profissionalmente muito. Agora, eu gostaria de ver o jogador de futebol participando mais em função do coletivo, não em função das individualidades, em função do coletivo. Ele ter a preocupação com o time como um todo. Isso eu gostaria de ver uma maior participação em relação a isso. Não nos aspectos individuais, mas em relação à dinâmica do jogo, que venham contribuir para o desenvolvimento da equipe. Isso sim, isso eu gostaria de ver mais, mas eu acho que o jogador de futebol brasileiro, ele vem evoluindo muito. E essa história de derrubar treinador, para mim,
folclore muito grande. Ele participa, muitas vezes, vamos supor assim, ele não está conseguindo resultado, ele vai ter, muitas vezes, ele não consegue transpirar, porque assim, ó, se tu acredita em alguma coisa, quando tu passa a não acreditar, tu entra em conflito, tu não transpira, tu não vai produzir, e aí gera um ciclo negativo, né? E eu acho que o treinador ele perde, só tem uma maneira, muitas vezes, dele perder, muitas vezes, que ele não tem condições mais de ficar no grupo. Quando ele perde o domínio do grupo. Quando ele começa a perder o domínio do grupo, ele não tem mais condições. Por mais que tu queira, ele é difícil, porque o grupo não acredita, e ele depende do grupo. Então, esse processo de interação, ele é fundamental. Por outro lado, também, eu gostaria até de ressaltar para vocês, hoje, o jogador de futebol, a rotina do jogador de futebol no Brasil, principalmente, é uma rotina desumana, totalmente desumana. Eu sei que as pessoas que vão estar me escutando dizem, ganha uma fortuna. Não tem nada o que ganhar com a rotina de trabalho deles. E muitas vezes tu vê, o jogador ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele, com a rotina de jogos, ele viaja, muitas vezes ele passa 15 dias, ele tem um turno de folga, passa em concentração. Hoje, o jogador de futebol, ele tem, assim, as exigências do jogador chega a ser desumano. Então, as pessoas, muitas vezes, relacionam ao salário, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O salário é o mercado, paga porque o mercado aceita pagar isso aí. Isso não tem nada a ver com o jogador. Agora, que ela é desumana, da maneira como as exigências hoje, elas são muito grandes em relação ao jogador de futebol. Muito grande. É desumano. Uma das questões, Carlaveta, sobre isso que tu está falando, diz respeito à tua área, que é a preparação física, sobre o calendário do futebol brasileiro, que é completamente louco. Sim. Que é uma briga para se mudar o campeonato. Isso também acarreta justamente isso que tu está dizendo, né? Nesse calendário brasileiro não tem como querer qualidade, espetáculo, uma série de coisas, diante até do que tu está colocando. Isso eu coloco, só que assim, ó, eu entendo que o calendário tem toda uma relação, o futebol tem uma relação com o negócio. Vamos entender assim, a própria relação do negócio, relação econômica, tudo bem. Mas aí pode ser o calendário, mas os clubes também poderiam buscar alternativas, vamos supor, jogar que promoveria mais jogadores de futebol, geraria mais emprego. Vamos supor, se tu colocasse determinadas competições um time B, alguma coisa, uma alternativa, justamente para não buscar. E isso teria que ter, vamos supor, por parte dos torcedores, porque a própria longevidade do jogador de futebol com esse calendário, o próprio desenvolvimento técnico do jogador e a longevidade, ela passa a ser prejudicada. Eu acho que poderia buscar uma alternativa sem alterar as relações de negócio, entende? Porque os clubes hoje, financeiramente, eles estão lutando para poder manter seus compromissos, manter seus jogadores. Alguma alternativa que pudesse se buscasse nesse sentido. Acho que os dirigentes, principalmente os dirigentes das federações, confederações, poderiam buscar uma outra alternativa para não sacrificar tanto o jogador de futebol. O jogador de futebol hoje, ele é uma das profissões assim que, pela exigência, pelo número de viagens, principalmente uma região sul, região nordeste, chega a ser desumano. Carraveta, e quando você ouve, esse time está de corpo mole, esses jogadores estão de corpo mole? Eu não aceito, porque eu convivo com eles, eu estou vendo eles, são os que mais sofrem. Isto me deixa, tem momentos que me deixa, muitas vezes eu vejo assim a injustiça que comete com determinados jogadores. Jogadores que dão mais a vida em treinamento, dão mais a vida em jogo, sai do campo chorando, sai do jogo triste, não sai na rua, sofre uma pressão externa que estão fazendo o corpo mole. Não tem, olha aqui, ó, quem na sua profissão que quer vencer, que foi educado para vencer, quer perder. Muitas vezes o cara tem limite, muitas vezes ele emocionalmente não tem condições, muitas vezes vai jogar mal, mas ele não quer perder. Quem menos quer perder é o jogador que está em campo. Tem jogador que faça corpo mole. Ele pode não transpirar num determinado momento, pode não estar bem emocionalmente, mas ele tem uma cobrança dos próprios companheiros. Os companheiros que estão do campo cobram, os companheiros que estão fora do campo cobram.
Então ele não tem, ele não entrega, isso não existe. Não existe uma cultura colocar o jogador está fazendo corpo mole. Não, ele está dando o que pode. Muitas vezes tu me manda escrever um texto. Porra, tu escreveu esse texto aqui tão bem. Eu passo uma manhã inteira e não consigo escrever 5 linhas. Eu estou fazendo corpo mole? Não, eu não estou bem emocionalmente. Ah, mas como é que tu escreveu aqui, tu não consegue escrever ali? Porque esse dia eu não estou bem. Eu posso não estar bem e eu não vou escrever, não sai uma linha. Então, isto foi criado, essa imagem, que é uma imagem extremamente negativa e não é verdadeira. Se tu pega no universo de 1.000 jogadores de futebol, se um fez corpo mole ou 2 de 1.000, se existe isso, é muito. Então, não... E as pessoas costumam falar, o time vai mal que o fulano fez corpo mole, o ciclano fez corpo mole. Aí tu vê o cara entrar no vestiário chorando, o cara cansado, o cara que dá tudo no treinamento, e muitas vezes os caras dizem assim, porra, eu não consegui jogar. Eu não consegui jogar, não consegui. E o que tu vai fazer? Aí, mas as pessoas têm explicação para tudo, muitas vezes tem tese. É aquilo que nós falamos, o jogo é o jogo do imponderável, muitas vezes tu não tem, e tu não encontra muitas vezes resposta. Eu gostaria de ter uma série de respostas para muitas coisas, mas tu não tem as respostas. Mas essa história do corpo mole, se vocês puderem cada vez mais mostrar que isso não existe, é a mesma aquelas coisas que o dirigente dá pontapé no vestiário, tem que entrar gritando no vestiário, isso não existe também. Isso não existe. Hélio, o nosso programa está no limite, está quase terminando, mas eu ainda vou aproveitar e fazer 2 perguntas numa só e a gente vou tentar ser o mais rápido possível. Porque eu fiquei aqui me coçando, porque eu fiquei com uma impressão, quando tu disse assim, olha, o jogador de futebol está cada vez se profissionalizando mais, né? Ao mesmo tempo, também nos teus livros, nas tuas palestras, tu fala da importância da gestão e da importância de um líder, da liderança, que nos nossos clubes quase sempre é exercida pelo presidente. Fala também que este presidente deve ser um visionário. Esse cara é o responsável por trazer coisas novas, por inovação, por implantar processos dentro do clube. E a pergunta que eu fiquei louco para fazer e não quero perder a oportunidade, nós estamos formando melhor os nossos jogadores do que os nossos dirigentes? Nós estamos perdendo a oportunidade de formar dirigentes, de criar novas lideranças. E a outra pergunta emendada com essa, tu acha que a criação das SAFs, das sociedades anônimas do futebol, pode ser um caminho para profissionalizar e fazer os clubes crescer, ou para muitos será uma tábua de salvação e pagar contas? Eu acredito na profissionalização. E eu acredito, Luiz, na própria profissionalização política. Deveria ser profissionais. Eu acho que cada vez mais, como tu trabalha, o futebol tu trabalha no mundo de negócios, tá? Hoje as transações no futebol são elevadas. Hoje eu acho que os dirigentes, os dirigentes políticos deveriam ser remunerados e profissionalizados e exercer a gestão por competência. E dentro disso tem que ter um conselho também, um conselho fiscalizador, um conselho de administração que realmente cobre determinados resultados, andamento de determinados processos. E vejo, vamos supor, a gestão não se dá de uma forma individual. A gestão vai depender muito das pessoas com quem tu estás envolvido, da competência das pessoas que estão no teu lado. A competência das pessoas que estão no teu lado não precisam falar a tua mesma língua. As pessoas podem estar no teu lado e trabalhar e mostrar, muitas vezes, o contraditório, mas sempre defendendo, porque o contraditório eu vejo importante, eu vejo a importância do contraditório. Eu acho que nesse aspecto o futebol poderia evoluir muito mais. Eu acredito no gestor profissional. Eu não acredito... eu acho que essa experiência ela passa a ser fundamental. Acredito muito nisso. Hoje eu estou inserido no futebol nos últimos 26 anos. Estou inserido no futebol de uma forma de corpo e alma. Tá? Eu não
eu vivo isso, gosto disso. Então, vejo que essa gestão, que a gestão política ela poderia se profissionalizar. E dentro dessa relação também eu volto a colocar por competências, porque tu tem que, em determinados momentos, tu tem que separar a tua paixão da tua razão, que é complicado, mas nós temos que saber separar. Então, tem determinados momentos, tu vai externar, tu vai colocar o que tu quer no teu quarto. Quando assisto o jogo, estou assistindo sozinho, muitas vezes eu falo o que eu quero, mas eu não socializo. Depois eu busco uma forma de controle para me entender, mas aquele momento de paixão, aquele momento que tu vai externar, que tu vai falar, que tu sente, que tu tem que saber quando, como e onde, né? Então, isso é importante. Tu tem que olhar determinados os processos, tudo em relação à razão. E muitas vezes também tu tem que te aconselhar com pessoas que tenham competência e que tenham o entendimento do todo. Muitas vezes as pessoas têm entendimento de partes, mas não têm entendimento do todo. Entre uma parte, cada um olha a sua especialidade. Se tu pegar só pela tua especialidade, tu não faz gestão. É a mesma coisa o médico que olhar só pela especialidade dele, ele vai sempre achar algum problema dentro da visão dele, da especialidade dele. Ele não está vendo, tu tem que ter essa visão de todo. Eu parto do princípio muito, e sou adepto à teoria sistêmica. Isso me norteia, a teoria sistêmica, com uma visão mais da cibernética do humano, onde tem aqueles processos de relação, aquela relação de feedback, aquela relação de comunicação, aquelas relações de dissonâncias. Eu acho que isso passa a ser importante dentro de princípios, né? Eu acho que dentro de princípios éticos, morais, eu acho que isso é fundamental. Vejo desta forma a gestão. Grande Hélio Carraveta, que bom te rever, que bom te ter aqui no nosso GoCast, o podcast da GoManage. Foi um prazer, Hélio, poder compartilhar todo esse conhecimento, toda essa vivência tua de algo que a gente gosta tanto, que é esse nosso futebol. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, tá? Fico muito feliz assim, conviver nesta hora com vocês, rever vocês, conhecer também outras pessoas aqui, como o Norto, que eu não conhecia, com Vila Lobos também. Agradeço muito essa oportunidade, tá? E deixo um beijo para todos vocês. Obrigada, Hélio. Muito legal, Hélio Carraveta hoje com a gente no nosso GoCast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, GoCast GoManage. Estamos no YouTube também, nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê.